Aí, é lei de organização criminosa que você tá procurando? Então tá aqui mesmo, é no canal certo, meu irmão. Concurseiro pobre louco na área. Hoje eu vou pegar e vou fazer uma aula completa sobre organização criminosa, detalhando, destrinchando, dando todos os bizus, indo direto ao ponto, indo no que cai, porque aqui você sabe, a gente bate só onde dói, a gente vai na ferida para você marcar o seu X no lugar certo. Então cola aqui, não desgruda o olho da aula. Fala, caçadores, meu nome é Silvio Júnior e a gente está começando mais uma aula aqui no meu canal. Eu sou estudante de concurso público assim como vocês e meu objetivo aqui é agregar o máximo de valor na sua vida. Hoje eu vou estar dando início à aula de organização criminosa. Talvez eu faça tudo em uma aula, mas eu acho que pode ser que seja dividido em duas. Aí eu vou pegar, você já sabe como é que é o esquema, né? Eu vou gravando a tela aqui, a gente vai pegando e vai estudando junto, eu dando aqueles bisuzinhos, tudo do jeito que vocês já sabem como que é. Então, partiu? Vambora? Vem comigo! Vambora, galera, vamos começar, ó. Aqui, ó. Artigo 1º, essa é a Lei 12.850, Lei de Organização Criminosa. Artigo 1º. Esta lei define a organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal e os meios de obtenção de prova, infrações penais, correlatos e o procedimento criminal a ser aplicado. Beleza, aí tranquilo. Considera-se organização criminosa a associação, aí tem que gravar, por causa que vai ter as diferenças da organização para associação, ó. Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente. Ou seja, as pessoas elas têm uma divisão de tarefa e tudo, mesmo não seja bem informal, entendeu? Não sei se você faz isso, você faz aquilo, já é automático, cada um já sabe o que vai fazer. Ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza. Aqui é qualquer natureza, tá? Pode ser qualquer tipo de vantagem. Mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou que sejam de caráter transnacional. Cara, isso aqui é muito importante para você saber diferenciar a organização criminosa da associação criminosa. Por muito tempo, quando eu estava iniciando a estudar, eu confundia muito isso. Organização criminosa, ela é 4 ou mais pessoas, ela é de forma ordenada, entendeu? Você tem que gravar isso, tem divisão de tarefa e tudo, e ela é para obter, igual eu falei ali, vantagem de qualquer natureza. Já a associação criminosa são 3 pessoas ou mais, entendeu? Então se é 3 pessoas já é associação, não pode ser mais organização. E não tem nada disso de organizado, nem nada. E ela é para cometer crime. Na organização é vantagem de qualquer natureza. E na organização é para infrações que as penas sejam superiores a 4 anos. Ou que sejam de caráter transnacional, entendeu? Por exemplo, que vai quebrar as fronteiras do nosso estado. Por exemplo, mandar droga para o exterior, sacou? Isso aí é transnacional. Transnacional tudo que envolve mais de um país, sacou? Ou penas superiores a 4 anos. Nesse caso aqui, pode ser até pena de detenção. Se tiver alguma pena de detenção acima de 4 anos, vai poder ser na organização criminosa. Essa é a diferençazinha da organização para associação. Tem que estar com isso bem ligado em mente. Esta lei se aplica também às infrações penais previstas em tratados ou convenções ou convenção internacional quando iniciada a execução no país e o resultado tenha o dever de ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. Nossa, palavra difícil. É tipo assim, a ação começou aqui, terminou no estrangeiro, ou aí é caráter transnacional. Agora, se a ação começou aqui e deveria ter terminado no estrangeiro ou não terminou, também vai aplicar essa lei. Ou começou no estrangeiro e devia ter terminado aqui, mas não terminou, também vai aplicar essa lei. Entendeu? É isso que quer dizer essa parte. As organizações, aplica-se também às organizações terroristas, entendidas como aquelas voltadas à prática de atos de terrorismo legalmente definidos. É os atos de terrorismo que constam na lei. Artigo 2º. Promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa. Então é você, tanto quem constitui, quem financia, quem integra pessoalmente ou por pessoa interposta, entendeu? Organização criminosa.
Tipo assim, você pode não integrar, mas você tem um representante, alguma coisa ali, você também faz parte, tá? A pena é de reclusão de 3 a 8 anos e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas, porque isso aqui é a pena só porque você constituiu organização criminosa. O crime que você cometeu junto com os outros, você vai responder, entendeu? Você responde por concurso de crimes, responde pela organização criminosa e mais pelo crime que você cometer, entendeu? Nas mesmas penas incorre quem impede ou de qualquer forma embaraça a investigação de infração penal que envolva a organização criminosa. Então, o cara que impediu ou que está atrapalhando a investigação, ele vai responder naquela mesma pena ali, de 3 a 8 anos, entendeu? As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver o emprego de arma de fogo. A pena é agravada para quem exerce o comando individual ou coletivo da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução, entendeu? Então é o seguinte, ó. Aqui vocês vão gravar da seguinte forma, um mnemônio que eu gravei. Ama e cap. Ama, arma. Ama, é ama e cap, né? Aumenta, arma, lembrei, viajei. Vamos lá. Ama e cap. Aumenta metade arma. Na organização criminosa, então, aumenta metade arma. Então, quando tiver arma de fogo, vai aumentar até a metade. Agora, ó, cap, comando, agrava a pena. Então, quando for a pessoa for quem comanda a organização criminosa, mesmo que ela não pratique pessoalmente os atos de execução, ela vai ter a pena agravada. Cap, grava, comando, agrava a pena. Comando, agrava a pena. Ama, aumenta metade, arma. Arma, entendeu? Isso aí. Aumenta da metade arma, assim que eu gravei. A pena é aumentada de 1/6 a 2/3. Agora já é outros aumentos. Ó. Se há participação de criança ou adolescente, se há concurso de funcionário público, valendo-se da organização criminosa, dessa condição para a prática de infração penal, se o produto ou proveito da infração penal destina-se no todo ou em parte ao exterior, se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas, se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização. Aí tu vai aumentar aí de 2/3, tá? Aí o aumento é diferente. Galera, aqui, quando eu estudei essa lei pela primeira vez, eu gravei desse jeito, que eu falei. Quando for, igual eu te falei, da AMA e do CAP, as outras vai por exclusão. Então, quando não for AMA e CAP, vai ser aumento de 2/3, entendeu? De 1/6 até 2/3. Menor, funcionário público participando, valendo-se da organização criminosa para a prática da infração, se tiver conexão com outras organizações criminosas dependentes e se as circunstâncias evidenciam transnacionalidade, tipo assim, que tem essa organização criminosa tem filiais em outros países. Vamos lá. Se houver indício suficiente de que o funcionário público integra a organização criminosa, poderá o juiz determinar seu afastamento cautelar do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à investigação ou instrução processual. Então, só de ter indício suficiente, o funcionário público já pode pegar e ficar afastado do cargo, tá? Só que aí ele fica recebendo ainda, porque é só indício, não vai chegar tirando o salário do cara, sendo por causa de indício só, mas só os indícios é suficiente para afastar. Se houver indício de participação de policial nos crimes desta lei, a Corregedoria da Polícia instaurará inquérito policial e comunicará ao Ministério Público, que designará membro para acompanhar o feito até a sua conclusão. As lideranças das organizações criminosas, armadas ou que tenham armas à disposição, deverão iniciar o cumprimento da pena em estabelecimento penal de segurança máxima. Grife isso aí, porque é inovação do pacote anticrime de 2019 e pode ser que venha. Ó. As lideranças, são as lideranças das organizações criminosas armadas ou que tenham armas à disposição que vão iniciar o cumprimento de pena e estabelecimento de segurança penal de segurança máxima. Caramba, se liga, é só a liderança e a organização criminosa
armada, não é qualquer organização criminosa. Se lá fala assim, só as lideranças da organização criminosa, não, é organização criminosa armada, cria uma questão disso. O condenado expressamente em sentença por integrar organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa não poderá progredir de regime de pena ou obter livramento condicional ou outros benefícios prisionais, se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associado. Aqui é só do cara participar, entendeu? Só dele integrar a organização criminosa e ficar comprovado que ele ainda mantém aquele vínculo, ele não pode progredir, ele não pode ter nada. Então você lembra, o cara quando está participando da organização criminosa, dos negócios ali, ele está preso, mas tem prova, tem indício, tudo assim, ó. Por integrar a organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa. Isso. Então, ó, o cara foi condenado por crime de organização criminosa e ele continua mantendo o vínculo. Tem elemento probatório ali que comprova que ele mantém um vínculo. O que vai acontecer? Ele não vai poder ter livramento condicional ou qualquer outro. Você grava que ele não vai poder ter nenhum benefício, porque ele fala, ou outros benefícios prisionais. Então ele não pode ter benefício nenhum, tá? Nenhum, se ele mantém o vínculo ainda. Em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção de prova. É as formas que pode ser usada para provar as coisas. Ó, colaboração premiada, captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, ação controlada, acesso a registro de ligações telefônicas, telemáticas, a dados cadastrais constantes em bancos de dados públicos ou privados e informações eleitorais ou comerciais, interceptação das comunicações telefônicas e telemáticas nos termos da legislação específica, afastamento dos sigilos financeiros, bancário e fiscal nos termos da legislação específica, infiltração por policiais em atividades de investigação, cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais ou municipais na busca de provas e informações de interesse da investigação da instrução criminal, havendo necessidade justificada de manter sigilo sobre a capacidade investigatória, poderá ser dispensada a licitação para a contratação de serviços técnicos especializados, aquisição ou locação de equipamentos destinados à polícia judiciária para o rastreamento e obtenção de provas previstas nos artigos 2 e 6 da captação ambiental, 2 e 5 da captação ambiental, nem da interceptação telefônica. Nada de importante que vai especificar o que é cada um desses aí, ó. Só verificando se vai especificar mesmo. Vai. Vamos lá. A gente vai falar agora da colaboração premiada. Como é que funciona? Ó, o acordo de colaboração premiada é negócio jurídico processual. É meio de obtenção de prova. Então, ele é um negócio jurídico processual e é um meio de obtenção de prova. Pode ser que venha na prova falando que é um meio de prova. E não é, tá? É meio de obtenção de prova. É a forma como aquilo ali que você adquiriu a prova. Igual uma interceptação telefônica. É um meio de obtenção de prova, entendeu? A conversa é um meio de prova. Meio de prova é sinônimo de prova. Meio de obtenção de prova é o meio que é a técnica, o método usado para conseguir a prova. O recebimento da proposta para a formalização do acordo de colaboração demarca o início das negociações. Então, o que vai marcar ali como início é o recebimento da proposta. E constitui também marco de confidencialidade. Então, recebeu a proposta, não pode sair falando do que se trata, não. Configurando violação de sigilo, a quebra da confiança e da boa-fé, a divulgação de tais tratativas iniciais ou de documentos que as formalize, até o levantamento de sigilo por decisão judicial. Então, fica tudo em sigilo, entendeu? Enquanto está a proposta ali, só depois que vai para o processo que o juiz vai poder pegar e quebrar esse sigilo, mas antes disso não pode. A proposta de acordo de colaboração premiada poderá ser sumariamente deferida com a devida justificativa, cientificando-se o interessado. Então, ela pode ser negada pelo juiz, entendeu? Porque essa proposta aí o promotor é que faz, mas o juiz tem que aceitar. Caso não seja
não haja indeferimento sumário, as partes deverão firmar termo de confidencialidade para prosseguir das tratativas, o que vinculará os órgãos envolvidos na negociação e impedirá o indeferimento posterior sem justa causa. O recebimento da proposta de colaboração para análise ou o termo de confidencialidade não implica por si só a suspensão da investigação. Então, o cara está analisando a proposta lá, o promotor e tal, enquanto ela está em análise, não vai ficar suspensa a investigação, tá? Ressalvado acordo em contrário, quanto à propositura de medidas processuais, penais cautelares e executórias. Só vai poder pegar e ficar suspensa se já tiver um acordo para isso. Bem como medidas processuais cíveis admitidas pela legislação processual em vigor. O acordo de colaboração premiada poderá ser precedido de instrução, quando houver necessidade de identificação ou complementação de seu objeto, dos fatores narrados, sua definição jurídica, relevância, utilidade para o interesse público. Os termos do recebimento da proposta de colaboração e de confidencialidade serão elaborados pelo celebrante e assinados por ele, pelo colaborador e pelo advogado ou defensor público, com poderes específicos. Se não tiver o advogado presente, não vai poder fazer o acordo. Na hipótese de não celebrado o acordo por iniciativa do celebrante, esse não poderá se valer de nenhuma informação ou provas apresentadas pelo colaborador de boa-fé para qualquer outra finalidade. A proposta de colaboração premiada deve ser instruída com procuração do interessado, com poderes específicos para iniciar o procedimento de colaboração e suas tratativas, ou firmada pessoalmente pela parte que pretende a colaboração e seu advogado ou defensor público. Então ele pode dar uma procuração para o advogado fazer aquilo ou ele ir junto com o advogado. Nenhuma tratativa sobre colaboração premiada deve ser realizada sem a presença do advogado constituído ou defensor público, que eu falei. Em caso de eventual conflito de interesse ou de colaborador hipossuficiente, o celebrante deverá solicitar a presença de outro advogado ou a participação de defensor público. No acordo de colaboração premiada, a gente está aqui, ó. No acordo de colaboração premiada, o colaborador deve narrar todos os fatos ilícitos para os quais concorreu e que tenham relação direta com os fatos investigados. Aqui está mais explicando como que é o procedimento da colaboração premiada, tá? Depois eu vou fazer um resumão da lei toda falando o que eu acho mais importante. Incumbe a defesa instruir a proposta de colaboração e os anexos com os fatos adequadamente descritos, com todas as circunstâncias, indicando as provas e os elementos de corroboração. O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, essa parte é importante, grifa aí. O juiz pode conceder o perdão judicial, reduzir de 2/3 da pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos, daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados, entendeu? Então, não precisa de ser todos esses aqui embaixo, não. Se conseguiu pelo menos um, já está valendo, ó. Quais são os resultados que tem conseguido a colaboração, que tem que advir da colaboração? A identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas, a revelação da estrutura hierárquica e a divisão de tarefas da organização criminosa, a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa, a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa, a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada. Em qualquer caso, a concessão do benefício levará em conta a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade, a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração, considerando a relevância da colaboração prestada. O Ministério Público a qualquer tempo e o delegado de polícia nos autos do inquérito. Então, o Ministério Público a qualquer tempo, o delegado de polícia só nos autos do inquérito, com a manifestação do Ministério Público, poderão requerer ou representar ao juiz pela concessão do perdão judicial ou ao colaborador, ainda que esse benefício não tenha sido previsto na proposta inicial. Tipo assim, eles fizeram o acordo, só que o cara colaborou tão bem, deu tanto resultado bom, que eles podem pegar e falar assim, não, juiz, eu quero que você absolve ele pedindo perdão judicial.
O prazo para oferecimento da denúncia ou processo relativos ao colaborador poderá ser suspenso por até 6 meses, prorrogáveis por igual período, até que sejam cumpridas medidas de colaboração, suspendendo seu respectivo prazo prescricional. O prazo prescricional não conta nesse tempo. O cara está colaborando, pode ficar suspenso ali, ó. Então, o prazo para o promotor oferecer a denúncia por 6 meses, prorrogado por mais até 6 meses, entendeu? Contra ele, no caso, né? Porque ele está colaborando para ver se vai dar certo e tal. E a prescrição não conta durante esse período. Nas mesmas penas, nas mesmas hipóteses do caput desse artigo, o Ministério Público poderá deixar de oferecer a denúncia se a proposta de acordo de colaboração referir-se à infração de cuja existência não tenha prévio conhecimento e o colaborador e o colaborador não for líder da organização criminosa ou for o primeiro a prestar efetiva colaboração. É o seguinte, ó, o promotor deixar de oferecer, essa parte é importante, ó, o promotor deixar de oferecer a denúncia tem alguns requisitos. Para oferecer lá as outras propostas, não, entendeu? Mas para ele fazer essa proposta de deixar de oferecer a denúncia contra a pessoa não pode ser o líder da organização criminosa e ele tem que ter sido o primeiro da organização, porque mais de uma pessoa daquela organização pode estar colaborando. Ele tem que ter sido o primeiro daquela organização criminosa a ter colaborado e não seu líder. E outra coisa, ele só pode deixar de oferecer a denúncia se aquilo que a pessoa colaborou o Ministério Público não sabia antes e nem havia investigação da polícia já alguma coisa sobre aquilo ali, entendeu? Tipo assim, digamos que o Ministério Público já tem uma informação mais ou menos de onde é o cativeiro. A pessoa, no acordo de colaboração premiada, fala onde é o cativeiro, mas o Ministério Público já tinha aquela informação. Ele ia chegar lá de qualquer jeito, entendeu? A pessoa colaborou? Colaborou. Vai ter o resultado? Vai achar a vítima. Mas, para ele, não vai poder ser oferecido, entendeu? O acordo de colaboração premiada, nesse caso aí de retirar, dele não oferecer a denúncia. Porque, tipo assim, se a polícia ou o promotor já sabia, já estava investigando aquilo ali, não vai valer de nada a colaboração. Mas se o cara chega lá e fala assim, ó, tem uma pessoa sequestrada que você nem sabe que está sequestrada e eu vou denunciar. E eu vou denunciar a quadrilha inteira que está sequestrada. O promotor nem sabia que a pessoa estava sequestrada ainda, entendeu? Aí o que acontece nesse caso? Aí ele pode oferecer esse acordo de colaboração de ele não oferecer nem a denúncia contra o cara. O cara chega lá e fala assim, ó, eu faço parte aí de uma organização criminosa e a gente sequestrou uma pessoa, ninguém tá nem sabendo ainda, mas está sequestrado, eu vou dizer onde tá. Aí o promotor fala, beleza, não vou oferecer denúncia contra você, porque nesse caso cabe, entendeu? Ele não sendo líder e ele tendo sido o primeiro a colaborar. Agora o cara chega lá e fala, ó, fulano tá onde? O promotor fala, não, isso aí a gente já sabe, o acordo dele nem valer vai, entendeu? Porque não prestou informação nenhuma plausível. Vamos lá. Aqui, ó. Considera-se existente o conhecimento prévio da infração, quando o Ministério Público, a autoridade policial, acabei de falar, o competente tem instaurado inquérito ou procedimento investigatório para apuração dos fatos apresentados pelo colaborador. Entendeu? Já está tendo uma investigação para saber sobre aquilo ali, beleza? Se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida até a metade, ou será admitida a progressão de regime, ainda que ausentes requisitos objetivos. Então, ó, se o acordo for depois que já teve a sentença, que o cara já está condenado, o cara que está colaborando é alguém que já está preso, vai poder reduzir da metade, ou ele vai poder ter a progressão de regime sem que tenha aqueles requisitos do cumprimento de pena, daqueles percentuais, entendeu? Para ele progredir. O juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração, que ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor, com a manifestação do Ministério Público, ou, conforme o caso, entre o Ministério Público e o investigado, ou o acusado defensor, entendeu? Então o juiz, ele não participa da negociação. Eles fazem um acordo ali, mas o juiz pode não aceitar aquele acordo, entendeu? Mas na parte da negociação, do oferecimento do acordo, nessa parte o juiz ainda é totalmente imparcial, beleza?
Realizado... Deixa eu ver se é aqui mesmo. Aqui, ó. Aqui. Apontando o dedo para a tela, como se fosse ver. Aqui nesse sétimo. Realizado o acordo, na forma que a gente falou em cima aí desse artigo, serão remetidos ao juiz para análise o respectivo termo, as declarações do colaborador e cópia da investigação, devendo o juiz ouvir sigilosamente o colaborador, acompanhado do seu defensor, oportunidade em que analisará os seguintes aspectos: a regularidade e a legalidade da proposta, a adequação dos benefícios pactuados àqueles previstos no caput do artigo do inciso 4º e 5º deste artigo, sendo nulas as cláusulas que violem o critério de definição do regime inicial de cumprimento de pena do artigo 33, as regras de cada um dos regimes, o código, não sei o que, e os requisitos de progressão do regime. Ele vai verificar também a adequação dos resultados da colaboração, resultados mínimos, se achou a pessoa, se denunciou alguém da quadrilha, entendeu? Se a voluntariedade da manifestação de vontade, especialmente nos casos em que o colaborador está ou esteve sob efeito de medidas cautelares, se ele está querendo fazer aquilo ali por livre e espontânea vontade. Se não está fazendo aquilo ali, tipo assim, você colabora e aí a gente vai te tirar essa medida cautelar. Não, entendeu? Tem que ser de livre e espontânea vontade. São nulas, de pleno direito, as previsões de renúncia ao direito de impugnar a decisão homologatória. O juiz poderá recusar a homologação da proposta, que não atender aos requisitos legais, devolvendo as partes para adequações necessárias. Então o juiz não é obrigado a aceitar. Se ele considera aquilo ali ilegal, ele vai lá e manda de volta. Depois de homologado o acordo, homologado que o juiz ratificou, homologado o acordo, o colaborador poderá, sempre acompanhado de seu defensor, ser ouvido pelo membro do Ministério Público ou pelo delegado de polícia responsável. As partes podem retratar-se da proposta, caso em que as provas automaticamente produzidas pelo colaborador não poderão ser utilizadas exclusivamente a seu desfavor. Isso aí é o seguinte, ó. Eu fiz um acordo, colaborei. O que eu falei não pode ser usado exclusivamente ao meu desfavor, mas elas ainda podem ser usadas. Não vai dizer que ela não pode ser usada contra ninguém nem nada. Contra o meu favor, não, porque ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Em todas as fases do processo, deve-se garantir ao réu delatado a oportunidade de manifestar-se após o decurso do prazo concedido ao réu que o delatou, entendeu? Então, o réu que me delatar, eu tenho que me dar prazo para poder pegar e manifestar, entendeu? Entrar com recurso contra aquilo ali. A sentença apreciará os termos do acordo e sua eficácia. Ainda que beneficiado por perdão judicial ou não denunciado, o colaborador poderá ser ouvido em juízo, a requerimento das partes ou por iniciativa da autoridade judicial. O registro das tratativas e dos atos de colaboração deverá ser feito pelo menos pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenótica, digital. Isso aí não interessa muito não. Tem a forma que você vai pegar e usar para registrar o acordo ali mesmo, inclusive audiovisual, filmar, tudo certinho, destinados a obter maior fidelidade às informações, garantindo essa disponibilidade, entendeu? Filmar você falando, dando depoimento, tudo direitinho, igual teve lá na delação premiada lá. Isso nada mais é do que a delação premiada. Nos depoimentos que prestar, o colaborador renunciará na presença do seu defensor ao direito ao silêncio e estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade. Ali ele renuncia e se ele diz a mentira ali, entendeu? Ele vai responder por falso testemunho. Em todos os atos de negociação, confirmação e execução da colaboração, o colaborador deverá ser assistido pelo defensor, sempre com um advogado constituído ou defensor público. Nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador. Então, tipo assim, tem que averiguar. Não é porque ele falou ali que já considera como prova, não, para já sair metendo medida cautelar contra o cara ou fazendo qualquer tipo de coisa. Tem que ter uma averiguação a mais, entendeu? Quais são essas medidas? Medidas cautelares, reais ou pessoais, entendeu? Prender algum bem, decretar uma prisão temporária, preventiva, recebimento de denúncia ou de queixa. Não vai receber a denúncia ou a queixa só por conta da delação premiada. Tem que verificar, é tipo uma denúncia anônima.
sentença condenatória, também não vai poder proferir sentença condenatória em cima só disso. O acordo homologado poderá ser rescindido em caso de omissão dolosa sobre os fatos objeto da colaboração. Então, tipo assim, eu fiz o acordo e aí depois que aprovado que eu omiti um monte de coisa, vai poder ser rescindido o acordo. O acordo de colaboração premiada pressupõe que o colaborador cesse o envolvimento em conduta ilícita relacionada ao objeto da colaboração, sob pena de rescisão. Então, se você está denunciando uma organização, você não pode continuar fazendo parte dela. São direitos do colaborador. Aqui em cima, ó. Usufruir das medidas de proteção previstas na legislação específica, ter nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais preservadas, ser conduzido em juízo separadamente dos demais coautores e partícipes, participar das audiências sem contato visual com os outros acusados, não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser fotografado ou filmado sem sua prévia autorização por escrito, cumprir pena ou prisão cautelar em estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados, demais das pessoas que ele condenou, que ele delatou. O termo de acordo de colaboração premiada deverá ser feito por escrito e conter o relato da colaboração e seus possíveis resultados, as condições da proposta do Ministério Público ou do delegado de polícia, a declaração de aceitação do colaborador e do seu defensor, as assinaturas do representante do Ministério Público ou do delegado de polícia, do colaborador e defensor, a especificação das medidas de proteção ao colaborador e à sua família quando necessário. O pedido de homologação do acordo será sigilosamente distribuído, contendo apenas informações que não possam identificar o colaborador, mantendo sigilo sobre ele, né? As informações pormenorizadas de colaboração serão dirigidas diretamente ao juiz, a que cair a distribuição, que decidirá no prazo de 48 horas, entendeu? O acesso aos atos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, como forma de garantir êxito das investigações, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados referentes às diligências em andamento. O acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo. Essa parte é importante, tá? O que é importante eu destaco. O acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou da queixa. Não é oferecimento, destaca aí, porque vem muito trocando, tá? Então é recebimento da denúncia ou da queixa, sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese, entendeu? Então, antes do recebimento da denúncia ou da queixa, não pode. Antes o juiz podia, agora não pode. Agora, depois do recebimento, ele pode decidir sobre o sigilo ou não, entendeu? Galera, tudo que é mais importante, eu vou dando os bisuzinhos, porque o que rola? Lei seca, você estuda da seguinte forma: você lê a primeira vez, você não vai entender nada direito, você vai e faz umas questões, e aí com o filtro das questões você volta lendo e vai grifando, porque a questão vai te mostrar o que realmente cai, e o que realmente cai eu dou destaque aqui para vocês, entendeu? A diferença de organização criminosa para associação criminosa, aquele negócio lá que eu expliquei, do CAP, comando agravar a pena e aumenta da metade arma, entendeu? Quando for na organização criminosa. Os demais casos vão ser arma de fogo, tá? Não é arma normal, não. Os demais casos vão ser o quê? Vai ser aumento de 2/3, quando pode ser a organização criminosa tem indício de transnacionalidade, é funcionário público participando no meio, entendeu? Essas coisas assim. Os bizus aqui eu vou sempre dando. Você saber lá qual que quando o acordo é feito depois quando o cara é feito com o cara que já está na prisão, aí o que vai poder ser? Ele vai poder ter a progressão de regime sem cumprir os requisitos, ele vai poder ter a diminuição da pena pela metade. Quando é antes, o juiz pode trocar a pena por pena diminuir de 2/3 a pena dele, entendeu? Essas coisas você tem que saber. O promotor só pode deixar de oferecer a denúncia se a pessoa for a primeira e ela não for o comandante da organização criminosa. Para o acordo ser feito, a informação não pode ser de conhecimento e não pode ter investigação sobre ela ainda, entendeu?
Isso tudo aí você tem que ficar ligado. É o que eu dei destaque, é o principal dessa parte aqui. De tudo que eu falei aqui, ó, deixa eu ver, a gente parou, a gente vai entrar na ação controlada na próxima aula. De tudo que eu falei aqui, eu acho que isso é o mais importante, é o que mais tem que ser dado um destaque assim nessa aula. Achei que ia dar em uma aula só, é muita informação. É muita informação. Aí, na próxima aula, a gente vai entrar na ação controlada, tá? E assim por diante. Mas é pequenininha, na próxima aula já acaba, 2 aulas a gente vai conseguir matar isso aí. Espero que vocês tenham gostado da aula aí, já dei as dicas, tudo que eu falei anota, porque isso é o que cai, entendeu? Você tem que ler para você ter memória visual, mas o que eu tô dando os bizus para vocês, façam questões disso, faz flashcard. Para você que está começando agora, vai ser uma forma ótima de você decorar, entendeu? Quando que agrava a pena, quando que aumenta na metade, quando que aumenta de 2/3, tem que ser arma de fogo, entendeu? Para você saber tudo tintim por tintim, você vai fazendo esse estudativo, você põe lá na frente, mas põe igual tá na lei, põe igual tá na letra da lei. Por quê? Para você ter aquela memória visual pela forma que está escrito. Porque é assim que vem na lei. Uma das técnicas que a gente usa de chute mesmo, é você, quando você vai para eliminação, é você ver a forma como tá escrito, entendeu? Porque você acostuma. Tem uma forma que o texto da lei está escrito. Tanto você lê, você está adapta. Às vezes você nem sabe o que é, mas você sabe onde que está errado. Só pela forma como está redigido. E é isso aí, galera. Muito obrigado por vocês terem ficado até o final. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo aí. Deixa nos comentários aí se vocês gostaram da aula, o que vocês querem que acrescenta aí, alguma coisa, dá alguma dica aí, algum de mnemônio, alguma coisa assim que vocês sabem que eu não citei aqui, entendeu? Para ajudar a galera a decorar e para me ajudar também. Eu sou estudante como vocês, eu tô aqui para aprender, cara. Então é isso aí, muito obrigado, tamo junto, se inscreve no canal, curte, compartilha aí com a galera, ativa o sininho, segue nas redes sociais, Concurseiro Pobre Louco no Instagram, valeu, tamo junto!